Nosso tema hoje é temperamentos. Você imagina qual seja o seu? Temperamento é o conjunto de inclinações estáveis, tá? Que derivam da própria constituição da pessoa. Então, o temperamento ele não é aprendido. O temperamento nasce com a pessoa. Por isso, nós dizemos que o temperamento é uma característica inata do ser humano. Você pode aprender a conviver com ele, mas ele faz parte da sua essência. Tá? Então você não tem como variar, modificar. Tá? Ele faz parte de você. O que você tem que aprender a fazer é conviver, a lidar com ele. O temperamento ele é formado a partir de um conjunto de 3 pilares. A emotividade, tá? É uma característica importante para definir qual é o seu temperamento. A atividade também é um outro pilar, uma característica importantíssima para você definir o seu temperamento. E ressonância também é a terceira característica. Na combinação dessas 3 características, nós chegamos a 8 tipos de temperamento. Na combinação dessas 3 características, nós chegamos a 8 tipos de temperamento diferentes. Então vamos lá. A emotividade, ela diz respeito ao grau de excitação ou reação passional aos estímulos. Você já ouviu falar aquelas pessoas que vão de 0 a 80 em alguns segundos? Aquelas pessoas que agem muito pela emoção? Pois é, emotividade é isso, basicamente. Atividade. Atividade é a maior ou menor inclinação à ação. Você já viu pessoas que são, que a gente diz na gíria popular, que são pessoas que são ligadas no 220? Pois é, são aquelas pessoas que não param quietas. Então estão sempre criando, inventando alguma coisa para fazer. E a ressonância? A ressonância diz respeito à permanência desses estímulos nas pessoas. Existem basicamente 2 tipos de ressonância. Tá? Então nós vamos ver ao longo dessa explicação que tipos são esses. Vamos ver algumas características específicas de cada um desses pilares, da emotividade, da ação e da ressonância. Ok? Vamos iniciar com a emotividade. O emotivo possui as seguintes características. É uma excitação extrema e intensa aos estímulos. Tá? É aquela pessoa que age muito no impulso, no calor da batalha. Certo? Normalmente são pessoas preocupadas e ansiosas. E aí, nessa vivência dessa ansiedade, eles deixam extravasar essa característica de ser emotivo. Ele tem manifestações intensas. Por exemplo, é aquela pessoa que explode por qualquer coisa, tá certo? A gente diz que tem um pavio curto. Também são pessoas impulsivas. Além de impulsivas, são aquelas pessoas imediatas. Elas, tudo é para agora, para esse instante. Não tem muita conversa. Tá certo? O emotivo também tem uma característica importante, que é a explosividade. A explosividade ela tem uma nuance. Ela tem relação com a ocasião que acontece. Tá? Muitas vezes o emotivo, numa situação, ele age de uma forma e em outra situação age de outra forma. Então, a explosividade, tá, tem uma relação muito forte com a ocasião em que se deu o estímulo. E também o emotivo tem por característica impaciência.
a intolerância. Tá? Os emotivos não têm muita tolerância, é aquela questão da tolerância zero, tá? De não poder esperar, tudo é no rompante, tudo tem que ser agora. Então essas são as principais características de um tipo emotivo. O segundo critério diz respeito à atividade. Então, as pessoas podem ter uma característica de serem pessoas muito ativas ou pouco ativas. Tá certo? E essa característica, ela diz respeito a alguns tópicos que eu vou, apresentar para você aqui. Por exemplo, as pessoas estão sempre em ação. Você sabe aquela pessoa que não para nunca, está sempre fazendo uma coisa ou outra, não consegue ficar parado? Então essa é uma pessoa ativa, que também é uma pessoa diligente. Ela está pronta sempre. Ela se recupera de um esforço rapidamente e cai em campo novamente. É uma pessoa normalmente animada, agora tem uma pegada prática. Ela não gosta de muita história, muita teoria, não. As coisas para um ativo tem que ser prática, tá? Que ele possa fazer. O negócio do ativo é tá fazendo o tempo todo. E o ativo, ele está sempre atento ao que se passa no ambiente, tá? O que se passa em volta dele, ele está sempre de olho. O terceiro tipo é o ressonante. A ressonância, ela tem duas possibilidades. A pessoa pode ser um ressonante primário. O ressonante primário possui as seguintes características. Ele vive só no presente. Ele é muito intuitivo. Ele sempre se volta para o lado sensível de todas as coisas. São improvisadores, são espontâneos. Agem muito sem planos e fazem as correções durante a marcha. Você sabe aquela pessoa que se diz, vou trocar o pneu com o carro andando? Pronto. É uma característica de um ressonante primário. Ele tem uma capacidade enorme de adaptação. Também dentro do grupo dos ressonantes, nós temos o ressonante secundário, que possui as seguintes características. Agrega ao presente as experiências que teve ao longo da vida, tá? Então ele pensa muito no que passou e também se preocupa muito com o futuro, tá? Ele é muito analítico normalmente e é voltado ao racional. Enquanto o ressonante primário ele é mais voltado para as coisas mais sensíveis, tá? O ressonante secundário ele está sempre voltado ao racional. Normalmente eles são pessoas sistemáticas e são bem estruturados. Gostam do planejamento e são aversos à improvisação. Então, improvisar não é com ressonante secundário, tá? E também ele é pouco tolerante a mudanças no planejamento. É muito sistemático. Gosta que as coisas aconteçam conforme foram planejados. Eu montei esse quadrinho para que você veja as combinações possíveis dessas três características: emoção, ação e ressonância, tá? Por exemplo, o temperamento apaixonado, ele é uma pessoa emotiva, é sempre muito ativo e é um ressonante secundário. Isso é uma pessoa que está sempre pensando no que passou e está sempre preocupado com o que virá pela frente.
O colérico. O colérico também é uma pessoa emotiva. É sempre muito ativo, mas o que diferencia o colérico do apaixonado é o tipo da ressonância, que o colérico ele é um ressonante primário. O que é um ressonante primário? O ressonante primário é aquela pessoa que vive no presente. O passado passou e o futuro ainda não chegou. Eu preciso viver aqui no presente. Um terceiro tipo de temperamento é o sentimental. O sentimental, ele é emotivo, sempre muito emotivo. Mas ele não é muito ativo. Tá? É aquela pessoa mais parada, gosta de ficar pensando mais do que agindo. E ele é um ressonante secundário. Então o sentimental está sempre preso a memórias, a coisas do passado, sempre ligado nisso e preocupado com o que há de vir. Já o nervoso ele é uma pessoa muito emotiva, mas ele também não é ativo. Então o nervoso não é uma pessoa que fique o tempo todo atrás de trabalho, fazendo coisas. Não é isso não. Ele é muito mais parado que os outros. E ele tem uma ressonância primária. O que quer dizer isso? Que o nervoso vive sempre o presente. Sempre no presente. O fleumático. Uma pessoa que tem um temperamento fleumático é uma pessoa não emotiva. Tá? É uma pessoa que é... Às vezes a gente se refere à pessoa ou a alguma situação, a fulano ficou com a cara de paisagem. A pessoa não esboça muito os seus sentimentos. Tá? Então ele é não emotivo. Mas o fleumático, ele é muito ativo. Ele nunca está parado. Ele está sempre se mexendo, sempre fazendo alguma coisa. E a ressonância dele é a secundária. O fleumático, ele está sempre pensando no que passou e preocupado com o que virá. Já o temperamento sanguíneo é uma pessoa não emotiva. O sanguíneo também não é de demonstrar suas emoções e nem de agir por impulso. Tá? Porém, ele é uma pessoa ativa. Ele está sempre em movimento, sempre fazendo alguma coisa. O que diferencia o fleumático do sanguíneo é a ressonância. Porque o sanguíneo, ele tem uma ressonância primária. Isso quer dizer o quê? Que o sanguíneo vive o presente intensamente. Tá? E não se liga muito ao que passou, nem está muito preocupado com o que há de vir. Tá? O problema dele, as situações dele são aqui e agora. Tem um outro temperamento que recebe o nome de apático. O apático, ele é uma pessoa não emotiva. Ele não demonstra as emoções. Tá? E também não é ativo. Então o apático é aquela pessoa paradona mesmo. Tá? Não se emociona muito com as coisas e também não é muito de fazer, é mais de pensar. O apático, ele tem uma ressonância secundária. Isso quer dizer, o apático vive muito o passado e se preocupa muito com o futuro. Tá? É como se ele nunca estivesse no presente, ele está sempre às voltas com as lembranças, com as coisas passadas ou com preocupações futuras. E o último tipo é o amorfo. O amorfo é uma pessoa não emotiva. É uma pessoa não ativa. Mas o que diferencia o amorfo do apático é a questão da ressonância. O apático,
ele é um ressonante secundário, como eu disse. Mas o amor, ele é um ressonante primário. Pense numa pessoa que não demonstra muito suas emoções, nunca age pelo impulso, pensa mais do que faz, não é uma pessoa muito ativa e está sempre no presente. Certo? Então esses são os 8 tipos de temperamento. Observe que os 4 primeiros são emotivos. Os 4 da sequência, os 4 últimos são os temperamentos não emotivos. Aí, dentre os emotivos, nós temos os 2 primeiros são ativos, os 2 que seguem são não ativos, né? E a ressonância, nessa tabelinha, ela está secundário, primário, secundário, primário, secundário, primário. Esta combinação toda é que vai definir qual é o seu temperamento. Obviamente que existem testes para fazer isso, tá? Para ajudar você a discernir. Mas ninguém no mundo é capaz de definir isso a não ser você próprio, porque é quem lhe conhece muito bem. Tá certo? Então, essa tabelinha, ela ajuda bastante, tá? Para a gente se interessar em descobrir, né, o nosso próprio temperamento ou o temperamento das pessoas com quem nós nos relacionamos. Agora pense, qual é a importância de se conhecer o temperamento? Quando você olha para dentro de você, você tem, tá, a noção de qual é a sua capacidade e quais são os seus limites, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem um temperamento sanguíneo, tá? Você já sabe que você tem essas características. E aí você pode se planejar melhor, você pode reagir melhor, tendo consciência de como você é na realidade. Tá certo? Também, esse conhecimento é muito importante nos relacionamentos com as outras pessoas. E por que essa informação é muito importante no relacionamento com as outras pessoas? Olha, você ao se relacionar, quando você tem uma informação privilegiada sobre a pessoa com quem você está se relacionando, você tem maiores facilidades. Tá? Então, por exemplo, no trabalho, você tem um chefe que tem um temperamento tal. Então, você sabe como é que você vai agir no trato com essa pessoa. Tá? Você sabe que ela é de tal maneira e você tem maiores possibilidades de acesso, maiores facilidades de acesso a essa ou aquela pessoa. Tá? E essa é uma informação preciosíssima. Tá certo? Porque, olha só, atente para o detalhe. Vamos supor que você tenha um chefe que seja do tipo, sei lá, colérico. Então você sabe que aquela pessoa que tem aquelas explosões, né? Que tem aquelas ações assim, irrompantes, não é verdade? Então quando você for tratar, lidar com uma pessoa desse tipo, você já sabe da manha o que você pode, o que você não pode, como é que você faz para não criar nenhum atrito e etc. Tal. E nisso, conhecendo, você leva muitas vantagens em relação aos seus pares. Tá certo? Então, isto é importantíssimo. Esse conhecimento é ouro. Tá certo? Mas me diga, você se identificou com qual tipo de temperamento? Deu para ter uma ideia? Então, se observe. O desafio é você se observar para se autoconhecer. Tá certo? Então, esse era o nosso assunto de hoje. Eu espero que você tenha curtido essa apresentação. Tá certo? E até a próxima.